Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Virgem Santíssima, tus totus ego sum, et omnia mia tua sunt. Sou todo vosso, minha querida Senhora, com tudo que tenho. Amém. Amém. Ladainha da humildade. Agora você começa e eu respondo. Ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, Ouvi-me. do desejo de ser estimado, Livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser amado, Livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser conhecido, Livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser honrado, Livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser louvado, Livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser preferido, Livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser consultado, Livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser aprovado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser humilhado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser desprezado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de sofrer repulsas, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser caluniado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser esquecido, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser ridicularizado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser difamado, Livrai-me, ó Jesus. do receio de ser objeto de suspeita, Livrai-me, ó Jesus. que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e eu possa ser diminuído, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Amém. Amém. Agora vamos começar a leitura. Nós vamos ler do livro O Inquisidor de Simbres, hoje uma carta da irmã Adélia, Maria da Luz, na época ela era Maria da Luz ainda, ao padre José Kerli. E, a partir dessa carta, vão ter algumas repercussões, inclusive em relação a teólogos alemães, que também tiveram de posse do relatório do padre José Kerli, que era alemão, né? E toda uma repercussão e comunicação de Nossa Senhora para aquele padre alemão que nós vamos ler aqui, ipsiliters. Eu não vou antecipar. Então, começamos aqui a carta. Isso que eu vou ler está aqui na página 175 do diário, tá? Ok? Capítulo 2. Cartas das Videntes. Este livro é um livro documental e os documentos são parte determinante em um caso como o de Simbres.
A presença e até a ausência de documentação diz muito. No primeiro capítulo deste livro, tivemos o Diário do Inquisidor, daí o título. Podemos caminhar com o padre José Keller até ler com ele as muitas correspondências que recebia dos colegas padres, acompanhar a sua saga para colocar Maria da Luz no convento e tantas outras coisas. Neste segundo capítulo, vamos ter a experiência de conhecer mais profundamente este encontro de almas que aconteceu entre ele e Maria da Luz. Entender como de inquisidor ele passou a padrinho e chegou ao ponto de colocar seu sacerdócio em risco para que Maria da Luz pudesse seguir sua vocação religiosa. O padre José Keller guardou todas as cartas que recebeu de Maria da Luz, desde o primeiro bilhete mal rascunhado até o convite para sua cerimônia de vestição. Entre uma e outra, o tempo e centenas de acontecimentos. Aqui você poderá ler cada uma delas na íntegra, algumas acompanhadas de uma breve reflexão minha, outras seladas no silêncio. Cartas são uma bela documentação desde sempre, na minha opinião. A mais bela de todas, até mais bela do que fotografias. Cartas transbordam sentimentos e nos levam junto com elas para o lugar onde nasceram. Lendo as cartas trocadas entre Maria da Luz e Padre José, você chegará a ouvir as batidas do coração de Nossa Senhora. Bonito isso, né? Então, essa é a primeira carta. Cartinha aqui, ó, dela. A letrinha dela aqui, ó. Para o padre, né? Primeira carta, Maria da Luz, 17 de agosto de 1935. Guarda, 17 de agosto de 1936. Excelentíssimo senhor vigário, me abençoe. O fim desta, dando-lhe a resposta que fiz, como o Senhor mandou. Perguntei, quem pode mais do que Deus? Ela respondeu, ninguém. Ela, Nossa Senhora, né? O padre tinha feito algumas perguntas por escrito para Maria da Luz, e Maria da Luz agora está respondendo a partir das respostas de Nossa Senhora, porque ela continuou vendo Nossa Senhora dia a dia. Depois, eu perguntei quantas pessoas há na Santíssima Trindade. Ela respondeu 3. Perguntei quais são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ela respondeu Padre, Filho e Espírito Santo. Perguntei em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem diz que és? Ela respondeu, sou a graça. Ela disse, minhas filhas, digam ao pessoal que reze muito, que há de vir 3 coisas. O sangue da mão, ela disse que ainda vão derramar no Brasil. Eu perguntei a ela se queria o padre que fez as perguntas. Ela disse que sim. Assinado Maria da Luz de Carvalho. E aqui vem a reflexão da autora do livro, né? Seria impossível a análise em um só livro de todas as cartas trocadas entre o padre José Keller e Maria da Luz, entre ele e os estudiosos que ele consultava. Como eu já disse a vocês, esse padre é um padre alemão, ele era médico, né? Veio para cá, para o Brasil, se tornou secretário da Arquidiocese de Pesqueira e ele falava também 5 idiomas, né? Era uma pessoa estudiosa, era um intelectual, né? E ele tinha muito contato na Alemanha com outros padres também de elevada sabedoria teológica, né? E eu vou mostrar para vocês aqui uma carta, uma comunicação entre eles e alguns fatos interessantes e também
algumas informações que Nossa Senhora deu para os padres que estavam lá na Alemanha. Uma parte delas vai ser agora nesse vídeo, outra vai ser amanhã. Vamos lá, reflexão. Seria impossível, né, a análise em um só livro de todas as cartas trocadas entre o padre José Kerli e Maria da Luz, ou entre ele e os estudiosos que ele consultava. Portanto, vou compartilhar aqui todo o meu acervo das cartas, porém, comentarei apenas algumas delas, as mais significativas. Prestem atenção que as cartas formam um enredo muito interessante. É a história vista e narrada pela vidente. Anteriormente, no Diário do Inquisidor, tivemos a história das aparições de Simples, sendo narrada pela autoridade designada pela Igreja. Aqui temos a voz de Maria da Luz. Então, aquelas perguntas iniciais que está no vídeo anterior, fala justamente, são as perguntas do padre diretamente a Nossa Senhora, por intermédio de Maria da Luz e Maria da Conceição. Já essas aqui são cartas que o padre mandou para Maria da Luz, pedindo para que ela perguntasse para Nossa Senhora, e ela responde por carta as perguntas que ele fez. Esta primeira carta foi enviada pela confidente de Nossa Senhora, Maria da Luz, antes da primeira visita do padre José Kerli ao local das aparições. Pode parecer muito simplória, mas teologicamente ela tem uma profundeza sem precedentes. Nela, percebe-se que a primeira ação do padre José Kerli foi enviar perguntas a ser feitas à aparição, baseadas em uma conhecida fórmula de exorcismo. Quem pode mais do que Deus? Quis ut Deus. Por que ele fez isso? A fórmula de exorcismo foi aplicada pois o padre temia se tratar de um evento diabólico. Existe muito receio da Igreja que essas aparições sejam provocadas pelo demônio, porque o demônio ele tem o poder de se transformar em quem ele quer, para enganar as pessoas. Então, o padre aproveitou para testar se era o demônio ali ou não. Ele fez com que a moça citasse uma fórmula exorcística, né? Que a partir daí, se fosse do demônio, ele desapareceria. Então, a fórmula de exorcismo foi aplicada, pois o padre temia se tratar de um evento diabólico. Em carta enviada ao reconhecidíssimo teólogo alemão Friedrich Ritter of Lama, eu estou citando como lê aqui, né, portuguesando, ele deixa claro este medo de que a aparição seja provocada pelo demônio, né? E pede, inclusive, que von Lama pergunte a Therese Neumann, conhecida mística da Igreja Católica alemã, se as aparições de Simples eram de Deus. Von Lama responde em 9 de abril de 1937, com argumentos teológicos, afirmando que o demônio jamais se submeteria à autoridade sacerdotal. Portanto, se fosse o demônio, não teria mandado chamar um padre, como a aparição fez, e se submetido a um interrogatório. Aliás, este é um ponto peculiar nas aparições de Simples, já que em nenhum outro evento Nossa Senhora se submete a algo do tipo. Envia ainda a resposta de Therese, que é: as aparições são de Deus. Therese é a mística alemã, e estava também tendo as aparições de Nossa Senhora naquela época, lá na Alemanha. Em contrapartida, o padre Kerli também pergunta a Nossa Senhora, em Simples, se as aparições de Therese são de Deus.
Então, teu filho gosta de Therese Neumann de Königsreuth? Aí Nossa Senhora respondeu, sim. Ele perguntou seu filho Jesus, tá? Jesus. Gosta de Therese Neumann? Aí Nossa Senhora respondeu, sim. Isso tudo ele pergunta via Maria da Luz, viu? Via a vidente de Simbis. Uma delas, né? Porque Maria da Conceição não sabia ler. As suas aparições são verdadeiras? Nossa Senhora disse sim. A carta enviada por Fon Lama, já apresentada aqui dentro do texto do Diário do Padre e traduzida pelo próprio, representa um grande documento teológico e especifica o nível altíssimo das discussões sobre os eventos mariológicos de Simbis. Aqui é a carta de Fon Lama, quando ele escreve para o padre. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o documento. Esse aqui. Em 5 de julho de 1937, Fon Lama escreve ao padre José Kerley. Abre aspas. Reticências. Vou observar os seus conselhos. Rezar e rezar muito. E fazer rezar muitas pessoas. E esperar e me prevenir. Fecha aspas. Por meio de correspondência, o padre lhe aconselharia cuidado, pois havia recebido um alerta da própria Maria Santíssima sobre o risco de vida que Fon Lama corria. Ainda em 1938, Fon Lama, que pertencia a um seleto grupo de intelectuais católicos alemães, começou a ser perseguido e foi preso várias vezes pela Gestapo de Hitler. Na última destas, enviado para o campo de concentração de Dachau. Era para o campo de concentração de Dachau que Hitler mandava todas as personalidades ou grandes mentes católicas, das quais ele pretendia se livrar. E foi lá que, dos 2.720 religiosos aprisionados, pelos mais variados motivos, celebraram a missa, oferecer os sacramentos, não se levantar quando passava um comandante da Gestapo, 1.034 morreram vítimas de torturas variadas, tais como espancamento, fome, frio, esgotamento físico, punições, esgotamento psicológico. A escala de sofrimento destes religiosos foi tão absurda que, se considerarmos as violências psicológicas como as menos letais em relação a todas as outras que eles viveram, ainda assim teríamos, com esta menos letal, um quadro brutal. Veja o relato de uma das formas de violência psicológica usada naquele tempo. Abre aspas, pontinhos. Além disso, os SS nazistas frequentemente flagela os recém-chegados durante a missa, transmitindo pelos alto-falantes os gritos dos torturados, se misturam aos cantos dos ofícios divinos. O campo de Dachau funcionou de 1938 a 1945 e era conhecido como o Pavilhão dos Padres, ou Porão de Navio Negreiro, dadas as condições massacrantes. É importante lembrar que Hitler não nutria simpatia por fé nenhuma, exceto o culto à sua pessoa. Ele via nos princípios cristãos que pregam a igualdade diante de Deus, piedade, misericórdia, generosidade, um grande empecilho para os seus planos. Fon Lama foi monitorado pela Gestapo
acusado de lutar contra a ideologia de uma nação socialista. Preso, nação socialista, tá? Não esqueçamos que o nazismo era o socialismo, hein? Não esqueçamos. Existe muita confusão nisso aí, mas não é assunto para agora. Tá? Preso em 1944, morreu em 9 de fevereiro do mesmo ano, vítima de espancamento, seguido de enforcamento. Ele era um grande escritor católico e seu nome hoje consta no livro de Mártires da Alemanha. Foi ainda um notável jornalista e intelectual do seu tempo, chegando a atuar como correspondente do Vaticano e biógrafo do Papa Pio XII. É incrível saber que um homem como von Lama se envolveu e acreditou em símbolos. Ponto. Vou ficar por aqui em relação ao livro. E agora nós vamos falar um pouco sobre o tratado teológico de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse livro aqui. Para que quem não tem o conhecimento cristão católico e desconhece Nossa Senhora, este livro revela quem de fato é a nossa mãezinha, a mãe de Deus e nossa. Eu vou falar aqui sobre Nossa Senhora, né? Esse tratado aqui, tá? Então, vou começar aqui a introdução. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Toda a sua vida, Maria permaneceu oculta. Por isso, o Espírito Santo e a Igreja a chamam Alma Mater, mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade que, para ela, o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma e de toda a criatura, para ser conhecida somente de Deus. Para atender aos pedidos que ela lhe fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e em sua assunção. Para quem não sabe, Nossa Senhora ressuscitou. Ela, quando aparece em simples, ela aparece de corpo e alma, não é espírito. Nossa Senhora é diferente dos santos e dos anjos, que são espíritos puros, né? Nossa Senhora é uma criatura humana, ela ressuscitou de próprio corpo, né? Se é essa expressão que se usa, né? Ela ressuscitou tal qual nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, né? Ela foi assunta ao céu, né? Nossa Senhora, né? Então, em sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda a criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam, e os anjos perguntavam, muitas vezes uns aos outros, quae est ista? Quem é esta? Está em Cânticos 3, 6, 8, 5. Pois que o Altíssimo lhe escondia, ou, se algo lhes desvendava a respeito, muito mais infinitamente lhes ocultava. Deus Pai consentiu que jamais em sua vida ela fizesse algum milagre, pelo menos um milagre visível e retumbante, conquanto lhe tivesse outorgado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que ela não falasse, se bem que lhe houvesse comunicado a sabedoria divina.
Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo. E, no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo. Eu vou repetir isso aqui, viu, gente? Não pense que a aparição de Nossa Senhora é uma santinha, uma mera santinha. Não. Tanto é que em Simples ela aparece dizendo: eu sou a graça. Mais na frente, aqui nesse livrinho, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz que da mesma forma que Nosso Senhor reuniu as águas e chamou de mar, ele reuniu todas as graças e chamou de Maria. É de um poder incomensurável e de uma humildade absurda, de uma singeleza, de uma beleza. Vocês vão ver, na medida que eu for entrando aqui na aparição de Simples, quanta beleza, quanta singeleza, né? O sorriso dela, a maneira dela se comunicar com as meninas, a paciência com o padre José Kerley, que era chato. Ele perguntava a mesma coisa 500 vezes. Claro que eu estou aumentando aqui, né? Chega ao ponto dela passar a mão na cabeça e quase derrubar a coroa que estava na cabeça. Está aqui escrito isso. Muito interessante, as meninas dizem isso. Né? É coisa linda, Nossa Senhora. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, a quem aprouve humilhá-la e ocultá-la durante a vida, para lhe favorecer a humildade, tratando-a de mulher. Mulher. Está lá em João 2,4, 19 e 26. Como a uma estrangeira. Conquanto em seu coração a estimasse e amasse mais que todos os anjos e homens. Maria é a fonte selada, conforme Cânticos 4,12. E é a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar seu trono sob os querubins e serafins. O trono de Maria é acima dos querubins e serafins. Ou seja, depois da Santíssima Trindade é Maria, depois o resto. É isso que ele está dizendo aqui. E criatura alguma, pura que seja, pode aí penetrar sem um grande privilégio. Digo com os santos, 2 pontos. Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão. O novo Adão é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora é o paraíso. Ele viveu nela, como se ela fosse a terra, né? Foi do útero dela que ele saiu. Da mesma forma que a terra dá os frutos, as aves e por aí vai, Maria deu o novo Adão, Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que na ladainha de Nossa Senhora tem vários títulos, né, que associam ela à terra, a palácios, a coluna, que é linda a ladainha de Nossa Senhora, né? Então, digo com os santos, Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, no qual este se encarnou por obra do Espírito Santo, para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. Na aparição de Simples, as meninas dizem assim: oh, ela está entrando dentro da casinha dela. Como é essa casinha?
cheia de pedras preciosas e de uma luz linda. Olha, ela agora está na janelinha dando tchau, abençoando a gente. Coisa, rapaz, é um negócio de uma beleza, assim, de uma singeleza absurda, né? Poder incomensurável, aliado a uma simplicidade que ninguém consegue contemplar. Por isso que dizem que Deus se dá todo aos humildes e se afasta totalmente dos soberbos. Por isso que nós começamos essas leituras com a ladainha da humildade, não é por acaso. Né? A gente precisa ser humilde para poder ter a graça de Deus e poder ajudar os nossos irmãos e poder gozar das maravilhas do céu. É a magnificência de Deus em que ele escondeu, como em seu seio, seu único filho, e nele tudo que há de mais excelente e mais precioso. Ó, que grandes coisas e escondidas Deus Todo-Poderoso realizou nesta criatura admirável. Dilo ela mesma, como obrigada, apesar de sua humildade profunda. Fecit mihi magna, que potens est. Lucas 1,49. O mundo desconhece essas coisas, porque é inapto e indigno. Os santos disseram coisas admiráveis desta cidade santa de Deus, Maria. E nunca foram tão eloquentes nem mais felizes. Eles o confessam, que ao tomá-la como tema de suas palavras e de seus escritos, e depois proclamam que é impossível perceber a altura dos seus méritos, que ela elevou até ao trono da divindade, que a largura de sua caridade, mais extensa que a terra, não se pode medir, que está além de toda compreensão a grandeza do poder que ela exerce sobre o próprio Deus, e, enfim, que a profundeza de sua humildade e de todas as suas virtudes e graças são um abismo impossível de sondar. Ó altura incompreensível, ó largura inefável, ó grandeza incomensurável, ó abismo insondável. Item 8. Todos os dias, de um extremo da terra ao outro, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo prega, tudo exalta a incomparável Maria. Os 9 coros de anjos, os homens de todas as idades, condições e religiões, os bons e maus, os próprios demônios são obrigados, de bom ou mau grado, pela força da verdade, a proclamá-la bem-aventurada. Vibra nos céus, como diz São Boaventura, o clamor incessante dos anjos. Santa, Santa, Santa Maria, Dei Genetrix et Virgo. E milhões de vezes, todos os dias, eles lhe dirigem a saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Prostrando-se diante dela e pedindo-lhe a graça de honrá-los com suas ordens. E a todos se avantaja o príncipe da corte celeste, São Miguel, que é o mais zeloso em render-lhe e procurar toda sorte de homenagens, sempre atento para ter a honra de a sua palavra prestar um serviço a alguns dos seus servidores. Toda a terra está cheia de sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam como padroeira e protetora em muitos países, províncias, dioceses e cidades. Inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação de seu nome. Igreja alguma
se encontra sem um altar em sua honra. Não há região ou país que não possua alguma de suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtêm todos os bens. Quantas confrarias e congregações erigidas em sua honra, quantos institutos e ordens religiosas obrigados sob seu nome e proteção, quantos irmãos e irmãs de todas as confrarias, e quantos religiosos e religiosas a entoar o seu louvor, a anunciar as suas maravilhas. Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Mesmo os pecadores, os mais empedernidos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios no inferno, não há um que não a respeite, embora temendo. 10. Depois disto, é preciso dizer em verdade com os santos. 2 pontos. De Maria, nunquam santos. Ainda não se louvou, não se exaltou, não se honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito e amor e serviço ela merece. É preciso dizer ainda com o Espírito Santo: Hominis gloria eius, filiae regis ab impus. Toda a glória da filha do rei está no interior. Salmo 44, 14. Como se toda a glória exterior que lhe dão a porfia, o céu e a terra, nada fosse em comparação àquela que ela recebe no interior da parte do Criador, e que desconhecem as fracas criaturas incapazes de penetrar o segredo dos segredos do rei. Maria é o segredo dos segredos do rei. 12. Para finalizar, 12 e 13. Devemos, portanto, exclamar com o apóstolo: Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec ico hominis ascendit. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas e excelências de Maria, o milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. E ela disse em simples: eu sou a graça. Não esqueçam disso. Vamos falar bastante sobre isso ainda. Se quiserdes compreender a mãe, diz um santo, compreendei o filho. Ela é uma digna mãe de Deus. Hic tacet hominis língua. Toda língua aqui emudeça. 13. Meu coração ditou tudo o que acabo de escrever, diz São Luís Maria Grignon de Montfort. Com especial alegria, para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida e que é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, porém, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez, e também da segunda o fará resplandecer. Amém. Coisa linda, não dá para parar, Regina, não dá para parar. Capítulo, eu li a introdução. Não dá para parar de ler. Né? Eu preciso, assim, acelerar para poder fazer ler essas coisas todas em meia hora. Não dá. Né? Ficamos por aqui. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma salve, Rainha. 3 Ave Marias.
para a honra e glória de Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vira doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em honra de Deus Pai, vou rezar em latim. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Deus Pai, salve almas. Deus Filho, salve almas. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Deus Espírito Santo, esposo da divina Virgem Santíssima Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Sicut erat in principio, et nunc, et sempre, et in saecula saeculorum. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, defendei-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus. Instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, com a tua luz, iluminai-nos. São Miguel Arcanjo, com suas asas, protegei-nos. São Miguel Arcanjo, com a sua espada, defendei-nos.